pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Pedro Freire, sou advogado, sou nerd, sou um entusiasta da ficção científica e um pouco aí de futurólogo. Gosto aí de ficar contando aí o que é que pode acontecer no futuro, apesar de que a gente não tem condição, né, de realmente prever alguma coisa. Mas, recentemente, eu comecei a jogar um jogo chamado Starfield. Da empresa Bethesda. E esse jogo, ele me prendeu como eu não me sentia preso a um jogo desde que eu era criança. É um jogo exclusivo da Xbox que apresenta uma galáxia com centenas de planetas exploráveis. Uma história principal que é muito interessante, cheia de mistérios e muitas histórias paralelas, as chamadas side quests. Exploração espacial, construção de naves e entrepostos, relação interpessoal com os NPCs. Como eu falei, é um jogo fantástico, da empresa Bethesda. E antes que vocês perguntem, esse vídeo ele não é patrocinado. Realmente eu gostei do jogo e tenho jogado aí com muita constância. Como jurista e professor, e como eu falei para vocês um pouco de futurólogo, logo comecei a pensar como seria ou como será o direito para regulamentar essas relações que acontecem no jogo. Então, trata-se de um jogo futurista, uma ficção científica que mostra o ser humano fazendo a exploração da galáxia. Então, como o direito vai se comportar no possível futuro desse jeito? Então é isso que nós vamos pensar hoje, conversar um pouquinho hoje. Mas eu tenho certeza que você não assiste somente o meu canal aqui no YouTube. Então, vamos para aquele ritual padrão. Se inscreve aí para quem não foi inscrito, deixa o like e ao longo do vídeo, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, faz aí que eu vou responder na medida do possível, tá ok? Bom, se você está aqui é porque provavelmente você é um estudante de direito ou se interessa pelo direito. E o direito, ele existe por causa da relação humana. Desde que os humanos começaram a viver em sociedades, ainda que aquelas muito embrionárias, o ser humano precisou de regras, ainda que sejam as regras naturais, a sobrevivência do mais forte, as regras da natureza. Mas essas regras tinham que ser obedecidas. E, com a evolução disso, surgiu o direito, o processo, tudo que a gente estuda aí quando está fazendo um curso de direito. E, evoluindo para os dias atuais, temos o direito como regulador das relações humanas. E aí, quando a gente fala em direito espacial, a gente continua falando de relações humanas, só que agora em um outro ambiente, que é o ambiente espacial, ou seja, o ambiente que está acima do solo. Então, quando a gente fala em direito espacial, a gente está falando do direito aeroespacial e estamos falando também do espaço exterior. Mas por óbvio que hoje, tratando de um tema como Starfield, a gente vai falar do espaço exterior. A pergunta que fica é: temos subsídios atualmente? Existe atualmente uma legislação que nos traga esse fundamento para falar sobre o direito nesse ambiente? E como a gente vai ver mais à frente, a resposta é sim, existe já regulamentação internacional a esse respeito. Agora, se ela é suficiente para regular todas as relações humanas que vão existir num mundo de exploração do espaço exterior, aí a gente vai respondendo ao longo do vídeo, tá bom? Mas hoje em dia já existe legislação que trata de exploração espacial. Mas o mais intrigante já temos alguma coisa de relação humana tratada em legislação internacional. Porém, e se a gente extrapolasse? E se a gente pensasse assim, e se surgir vida inteligente? Se a gente se deparar, nós enquanto humanidade, nos depararmos no espaço exterior com vida inteligente não humana? Como é que vão se dar essas relações? Mas primeiro a gente precisa estudar o básico, a gente precisa conhecer o básico. Então, precisamos entender como dividimos o espaço, a quem pertence o espaço exterior, quem pode usar o espaço exterior e como pode usar o espaço exterior. E isso nós já temos um bom direcionamento aí com os tratados e convenções que existem atualmente.
Mas antes de falarmos especificamente de cada tratado e convenção que existe, a gente precisa entender como isso começou, né? E a exploração espacial começou com a corrida espacial durante a Guerra Fria. Então estava lá Estados Unidos e Rússia disputando para ver quem ia dominar esse espaço primeiro. E aí começou a corrida espacial. Então, gente, isso aconteceu na década de 50. Então a gente tem que pensar que desde a década de 50 a gente já fala em exploração do espaço exterior. Não é algo de agora. Para vocês terem noção, a primeira legislação internacional que surgiu, ela é de 1967, que é o Tratado Espacial, que também é conhecido como a Carta Magna do Direito Espacial. E ela trata principalmente dos princípios reguladores das atividades que vão ser executadas no espaço exterior. Então podemos ver que existe 5 legislações internacionais. A Carta Magna, como eu falei para vocês já, que é o Tratado do Espaço de 1967. Temos o Acordo de Salvamento e Restituição de 1968, a Convenção de Responsabilidade de 1972, a Convenção de Registro de 1976 e o Acordo da Lua, o Tratado da Lua, que é de 1979. O Brasil ele é signatário dos 4 primeiros que eu falei, mas ele ainda não é signatário do Acordo da Lua, tá? E do que trata essas legislações? Então, a primeira, como a gente falou, que é a Carta Magna, conhecida como Carta Magna, que é o Tratado do Espaço, ela fala principalmente dos princípios das atividades dos estados na exploração do espaço exterior. O Acordo de Salvamento e Restituição, ele trata dos astronautas como enviados da humanidade, independente de sua nacionalidade. Ou seja, os astronautas, os exploradores espaciais, eles são representantes da humanidade e não de suas nações em si. E isso faz com que todos os estados nacionais signatários do acordo tenham que fazer o resgate e a restituição desse astronauta que estiver em alguma situação de risco para o seu país de origem, para a sua nação de origem, sem nenhum custo adicional. Isso não acontece com o patrimônio. O patrimônio também tem que ser restituído. Então, um satélite, um ônibus espacial, um foguete que foi ao espaço e precisou ser resgatado, ele vai ser restituído à sua nação de origem, porém, essa nação de origem tem que pagar esses custos. Agora, quando se trata da vida humana, não. Aí toda a humanidade vai cooperar para o resgate e restituição desse astronauta. E uma discussão que está muito em voga hoje em dia é: tripulantes espaciais de turismo, eles são astronautas? É uma discussão que está muito em voga, principalmente por causa desses primeiros lançamentos tripulados de pessoas que não são treinadas, que não são exploradores espaciais astronautas enviados por seus estados nacionais. O próximo é a Convenção de Responsabilidade, que estabelece as responsabilidades objetivas e subjetivas das atividades realizadas no espaço e na sua exploração. Nesse caso, temos aí uma discussão a respeito das indenizações, de quem é que tem, em qual momento tem que indenizar por algum dano causado, e aí temos aí muito pano para manga em relação ao debate sobre a efetividade da sanção internacional. O como que vai se responsabilizar um Estado por algo errado que ele fez, por algum dano que ele causou, né? Então aí temos muita discussão a esse respeito e eu costumo dizer até para os meus alunos que isso é um tema muito bom para dissertações de mestrado e doutorado. Em seguida, temos a Convenção de Registro, que é de 1976, que é meio que uma transparência internacional. Todas as nações que lançarem objetos ao espaço, ou então que identificarem algum objeto no espaço, um asteroide, um cometa, um novo planeta, uma nova estrela, tudo isso tem que ser enviado para a ONU. São dados que têm que ser enviados para a ONU por causa dessa cooperação internacional para pesquisa, para ciência. O Estado Nacional ele pode também fazer o registro particular aí desses dados, mas tem que ser enviado para a ONU. Desses 4 tratados, o Brasil ele é signatário.
Porém, o Brasil não é signatário desse último, que é a Convenção da Lua, que é de 1979, que tem um caráter importantíssimo, porque trata da exploração e uso da Lua e dos corpos celestes. Então, quando a gente ouve falar que na Lua tem hélio 3, que é uma substância que é crucial para a exploração espacial, para o combustível, que ela não existe naturalmente aqui no planeta Terra, porque é necessário que haja uma condição de não existência de atmosfera para que a radiação solar incida sobre as substâncias e aí transforme em hélio 3. Então, como que vai ser feita essa exploração? Na Lua tem hélio 3. Como que vai ser feito? Quem vai explorar isso aí? Então, é importante essa previsão. E o Brasil, infelizmente, ainda não é signatário. E aí a gente falou aqui em direito espacial, tratados internacionais diversos, né? Mas o que é direito espacial? O professor José Montserrat, ele trouxe uma classificação que ela é utilizada até hoje aqui no Brasil. Ele já é falecido, infelizmente, e ele escreveu que o direito espacial internacional regula as atividades dos estados, de suas empresas, públicas e privadas, bem como organizações internacionais intergovernamentais na exploração e uso do espaço exterior. Ou seja, por esse conceito é estabelecido o regime jurídico e regula as atividades no espaço e nos corpos celestes. E além da legislação internacional, nós também temos legislação nacional. A nossa Constituição, no artigo 22, inciso 1º, ela já traz a competência da União para legislar em matéria de direito espacial. Então, somente a União pode legislar no Brasil sobre esse tema. Também temos a Lei 8.854, que cria a Agência Espacial Brasileira, o Decreto 1332, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, e o Decreto 1953, que cria o Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais. Então coloca aí no comentário, você já conhecia essa legislação? Você já sabia a data dessas legislações? Inclusive são até antes de eu nascer. Eu nasci em 87 e essas legislações são todas anteriores à década de 80. Então você sabia disso? A legislação nacional brasileira ela já é aí da década de 90, mas os tratados internacionais eles são antigos. Você sabia? Então, coloca aí nos comentários. Nesses acordos e convenções, tem algumas respostas para aquelas perguntas que a gente fez no início do vídeo. A quem pertence o espaço exterior? O Tratado do Espaço, ele coloca lá nos seus artigos 1º e 2º, que é território internacional, ou seja, não tem uma nação que seja dono. A propriedade é internacional. Todos os corpos celestes, eles são patrimônio comum da humanidade. Também está previsto que os exploradores devem evitar efeitos prejudiciais. Então, na atividade de exploração do espaço exterior, deve-se evitar causar danos, causar prejuízos, não só financeiros para as pessoas, mas prejuízos ambientais, danos. Nós sabemos, por causa daquela teoria do efeito borboleta, que às vezes uma pequena coisa pode causar um grande desastre. Então, às vezes, pousar uma sonda num asteroide pode acabar desviando a trajetória desse asteroide. E isso mudar tudo. Esse asteroide atingir um corpo celeste que não deveria atingir, ou até desviar, Deus o livre, em direção a nós aqui na Terra. Então, tudo tem que ser bem calculado. Por isso que a exploração espacial ela é custosa, porque não é só mandar um foguete para o espaço, e sim tem toda uma pesquisa, todo um cálculo matemático e físico por trás para poder chegar a esses resultados. Há a previsão também do desarmamento parcial da órbita terrestre e total dos corpos celestes. Ou seja, por que o desarmamento é parcial na órbita terrestre? Porque, pela legislação, os estados nacionais não podem colocar armas de destruição em massa em órbita, circulando o planeta Terra. Porém, é parcial porque nós podemos ter armas terrestres que passem pelo espaço exterior. Então, a gente ainda não está totalmente livre de um ataque vindo aí do espaço exterior, porque nós podemos ter armas que saiam da superfície e acabem atingindo outro local passando pelo espaço exterior, mas não pode se instalar lá.
um satélite, por exemplo, que tenha armamento. É total dos corpos celestes, ou seja, não podemos colocar armamento na Lua e em nenhum outro corpo celeste, tá ok? Agora, gente, o que é que tem acontecido hoje em dia? Na época da Guerra Fria, a exploração espacial era realizada pelos Estados nacionais. Então, eram os Estados Unidos contra a União Soviética. E esses estados utilizavam seus recursos, contratavam empresas privadas para produzir equipamentos, mas a princípio eram os estados tentando explorar o espaço. Agora, nós temos empresas privadas fazendo a exploração espacial, inclusive tentando fazer a exploração turística. E aí fica o grande problema que temos hoje em dia. A legislação que existe, ela já prevê como se darão essas relações dessas empresas privadas? E na minha visão, a gente ainda não tem algo que abarque todas essas relações. Então a gente ainda precisa melhorar muito essa legislação. E por ser uma legislação internacional, ela leva mais tempo para ser modificada, para ser melhorada, né? Precisa uma convergência de interesses dos estados nacionais e pela configuração política, geopolítica, vocês sabem que isso não é tão fácil de acontecer. Se vocês gostaram do conteúdo de hoje, a gente ainda vai trazer muito mais sobre esse conteúdo, porque agora ficamos só na base, né? Mas para chegar ao futuro de Starfield, aquele futuro onde já há exploração de planetas, de corpos celestes, onde a humanidade já está espalhada por vários planetas pela galáxia, como se darão essas relações? A gente vai ver isso em outros vídeos aqui dessa série. Valeu, gente, obrigado. Não esqueçam de curtir, se inscrever e deixar o comentário. E até a próxima. Valeu!